Então, galera, hoje a gente vai falar então do atleta natural do passado. O nome dele é Eugene Sandow, ok? Então ele nasceu em 1867 e faleceu em 1925. Então eu vou mostrar uma foto dele aqui pra vocês saberem quem é. Não ficar perdido aí. Beleza? Tá, então tá aí pra vocês o Eugene Sandow, atleta do passado natural. Então, hoje a gente vai falar então a história dele, toda a história da vida dele, como ele iniciou no esporte e algumas coisas para vocês, algumas curiosidades, ok? Beleza. O Eugene Sandow ele nasceu na Alemanha em 1867, como havia dito. E assim, durante 30 anos, a musculatura dele, o porte físico dele foi considerado um dos melhores do mundo durante 30 anos. Quer dizer, só para você ter uma noção do que é o cara, do que é o potencial genético dele para a época, entendeu? Até para os dias de hoje, entendeu? Uma coisa absurda. Só para vocês terem uma noção, assim, com 16 anos ele já ostentava um físico assim muito diferenciado, entendeu? Que poderia assim se tornar, evoluir muito mais, entendeu? Uma pessoa de 16 anos não tinha aquele porte que ele tem, um adolescente, vamos dizer, e ele já apresentava essa qualidade muscular muito impressionante. Então assim, realmente é um atleta assim que foi excepcional para a época e até os dias de hoje. Então eu até tenho aqui uma foto dele para vocês. Então galera, aí para vocês aí com 19 anos, olha como o cara era com 19 anos. Só para vocês terem uma noção de como a genética do cara era muito favorável, era muito boa. Então, só para vocês terem uma noção. Aí então galera, hoje em Sandow, ao passar dos anos, né, que eu trabalhava muito em circo, naquela época, 1900, né, contando um pouco da história para vocês. Na época aí, na década de 1900, né, 1901, né, a cultura física era muito difundida no circo, né? Existiam umas competições assim entre os reis, as majestades, assim, faziam assim vamos dizer, para aquelas praças públicas, né, vamos dizer assim, e existia aquelas campeonatos de força, né? E o Eugene Sandow ele se destacava muito. Inclusive assim, eu tenho até uma revista aqui. Essa revista inclusive é de 2005. Ela é, aqui vocês podem ver, ó. Ela é de 2005. Aqui a data dela aqui. E aqui eu tenho um pouco da história do Eugene Sandow, né? Do como foi a vida dele, né, tal. Toda essa revista aqui ela mostra a vida do Eugene Sandow na visão do Earl Lindemann, que foi um escritor, um empresário, né, que fez uma entrevista na época com o Eugene Sandow. Então foi muito interessante essa revista aqui, inclusive foi com essa revista em 2005 que eu passei a conhecer um dos atletas do passado, né, e saber que poderia sim se treinar natural, de forma natural, conseguir atingir um porte físico interessante, entendeu? Sem uso de drogas, entendeu? Então essa revista foi uma das que me ajudaram bastante a conhecer esses atletas, entendeu? E me ajudar nessa jornada aí que eu tô até hoje, né? Então assim, ela é muito interessante. Então nessa revista, pessoal, é que fala um pouco da história do Eugene Sandow, né? Na visão do Earl Lindemann, né? Que é um empresário, um autor de livros aí interessante, que eu vou vir a fazer também um vídeo aí contando a história dele. Por hora não vou atentar a ele, entendeu? Vamos falar do Eugene Sandow aqui. Então, nessa revista, como eu disse para vocês que eu comecei a conhecer o atleta do passado, conta a história aqui do Eugene Sandow. E só de curiosidade, não sei se vocês sabem, mas a estátua, o troféu do Mr. Olympia, ela é baseada na figura do Eugene Sandow, que é ele segurando uma barra, né? Esse é o troféu do Mr. Olympia. Inclusive, esse troféu aí, ele como eu disse para vocês, é inspirado e ele foi feito em homenagem ao Eugene Sandow, porque como eu disse para vocês, ele é o precursor aí dos treinamentos, dos treinamento com peso, né? Que é muito conhecido, né? Então foi uma homenagem feita a ele aí pelo Joey Wader, né? Então muito interessante essa informação aí para vocês. Então assim, o que ele foi, né? O que foi a expressão máxima dele, né? Como eu disse para vocês, ele foi trabalhar em circo, depois o circo abriu falência, e aí, né, foi uma época de decadência do circo, né? Não dava mais um público, né? Foi realmente uma decadência. E aí ele se viu sem trabalho, né?
E aí, como ele tinha uma grande influência assim, na sociedade, né? Ele conseguiu assim, pelo rei, ele foi nomeado pelo rei, só vou ler para vocês aqui agora, tá? Pelo rei Jorge V, como professor de cultura física e científica em 1911, depois de ter sido instrutor da Sua Majestade Eduardo VII. Então assim, ele usou essa proximidade com o poder, né, em favor das ideias que ele defendia. Só para vocês terem uma noção aqui do que ele defendia. Ele foi nomeado, por exemplo, ele fez a criação do Ministério da Saúde, inspeção sanitária, acompanhamento familiar, comida de graça para as crianças carentes, introdução do acompanhamento pré-natal. Inclusive, aqui de curiosidade também, ele é um dos, vamos dizer assim, não vou dizer que ele pode se chamar o criador daquelas terapias que em pacientes que precisam de reabilitação. Por exemplo, quem tem a poliomielite, ele na época instituiu um sistema que as pessoas podiam se recuperar usando pesos livres para se movimentar, para se exercitar. Isso consequentemente causava uma melhora no paciente. Então, muitas foram as benfeitorias que ele fez, entendeu? Ele tinha uma visão assim muito além da época dele, um cara muito inteligente, muito à frente do seu tempo, você entendeu? Então assim, é um exemplo mesmo a ser seguido. Então eu realmente me inspirei muito nele aqui. E outra curiosidade interessante é que na época, em 1901 ele estava com 34 anos, né? Como eu falei para vocês. E ele, na época não tinha, né, como medir, não tinha essas coisas, né, os recursos que tem hoje, né. Então usava-se na época uma modelagem ao vivo, só para vocês terem uma noção. O que é isso? Assim, para você ter as medidas da pessoa, né. Seria interessante. É uma estátua feita com o cara vivo, vamos dizer assim. Colocava-se o material, esperava secar, então o Eugênio de Sandow tinha que ficar fazendo a posição durante um certo tempo para que o material secasse e pudesse fazer a forma do braço dele, do peito, do corpo, entendeu? Muito interessante isso aí na época, né? Então assim, foram feitas várias amostras dele, né? E aqui, e assim, essa estátua hoje, foi feita uma estátua dele, que ela foi comprada. Ela estava no Museu Britânico e durante muitos anos ela foi esquecida. Se perdeu a estátua dele no tempo, na história. E aí se achou, aí essa estátua foi encontrada. Aí ela foi para um leilão que, segundo informações, aí até o Arnold, segundo informações, foi o Arnold que comprou essa estátua, que ele ganhou aí, ele como eu falei para vocês, foi a leilão e o próprio Arnold comprou a estátua, ele arrematou a estátua, entendeu? Do Eugênio de Sandow. Então aqui uma curiosidade muito mais interessante para vocês são as medidas dele, só para você ter uma noção, as medidas do Eugênio de Sandow, que foi tirada nessa, vou mostrar para vocês a foto aqui, que é a modelagem dele. Então eu vou tirar aqui para vocês verem aqui, ó. Essa é a modelagem do Eugênio de Sandow, entendeu? Aí ele em várias posições aí. Então, como era feita na época essa modelagem, né? Então assim, isso aí derruba especulações de como que era. Será que o cara tinha essa medida mesmo, tal? Então foi feito toda essa modelagem e saiu as medidas dele finalmente, que são as verdadeiras aqui. E eu vou narrar para vocês aqui a altura dele. Então vamos lá. Altura, 1,75 de altura. Peito, 124,46 centímetros. Cintura, 91,44. A coxa, 63,5 centímetros. Braço esquerdo superior reto, flácido, sem tensionar, flácido, dá 41,27 centímetros. Braço direito superior flexionado, 45,72 centímetros. O pulso 19,75 centímetros, o pescoço 44,45 centímetros. Como eu falei para vocês, a estátua, né, estava no Museu de Londres e foi guardada, esquecida, como eu falei para vocês. Aí ele foi encontrado, ido a leilão, onde consta que Arnold Schwarzenegger arrematou. É o que está escrito aqui. Não sei se isso é verdade, mas que consta na história que Arnold Schwarzenegger comprou a estátua. Mas tudo bem. Então, galera, vocês viram aqui que eu narrei para vocês as medidas dele, né?
Muito interessante vocês observarem que a medida de braço, principalmente, de coxa, para um atleta, uma pessoa que não tinha nem equipamento para treinar, suplementação, não tinha nada. Então você vê a medida que ele chegou. Muita gente não consegue chegar nessa medida aqui, treinando hoje aí, você entende? Então assim, realmente a genética dele é excepcional e realmente um atleta aí excepcional que eu falei para vocês que vocês iam conhecer. Esse é uma série aí que eu estou fazendo do passado, então esse é um atleta que eu falei para vocês que eu vou fazer os próximos aí e tal. E esse foi o Eugênio Sandal. Falei pra vocês, foi um cara que estava à frente do seu tempo, uma genética muito boa. Então, assim, provando para vocês que foi possível. Que, como eu disse para vocês, como que eu sei? Vamos lá, aí você vai me perguntar, pô, como que você sabe que esse cara é natural, amigo? Aí eu entro na história para vocês. O esteroide anabolizante, vamos dizer assim, que o primeiro teste que isolaram a testosterona foi em 1931. Aliás, 1931. Um cientista que eu vou lembrar o nome aqui para vocês. Vou pegar aqui na minha informação aqui básica. Então, é interessante essa informação, porque ó, isso aqui é a história, entendeu? Não estou inventando nada. Isso é história, isso é fato concreto, isso é fato real. Tudo aqui está documentado, entendeu? Uma fonte, essa fonte eu peguei da internet. A história dos esteroides começou em 1931, quando o químico alemão Adolf esse nome é difícil, hein? Peraí, eu vou tentar. Butenandt conseguiu isolar 15 miligramas do hormônio masculino androsterona a partir de mais de 10 litros de urina. Em 1934, ele foi capaz de sintetizar esse hormônio artificialmente. Então, só para a gente entender aqui, ó, só terminando. Durante os 5 anos seguintes, os cientistas patrocinados por empresas farmacêuticas descobriram a existência de hormônio mais forte, ao qual deram o nome de testosterona. Então, entendendo a coisa aqui, você está dizendo que o Eugênio Sandal é natural. Aqui na história, em 1931, surgiu a primeira evidência de esteroides anabolizantes. O Eugênio Sandal, ele nasceu em 1867, ou seja, em 1901, ele estava no auge aqui com, vamos dizer, com 1911, ele está com auge com 34 anos, certo? Então assim, pelos cálculos aqui, ele não chegou a pegar essa época, entendeu? Então assim, a gente costuma dizer que o esteroide anabolizante, ele começou a ser difundido mais largamente a partir da Segunda Guerra Mundial, 1945, que passou a ser produzido em escala, vamos dizer assim. Então, assim, a história evidencia que o Eugênio Sandal foi um atleta totalmente natural, que ele não chegou a conhecer o esteroide. Então, então me baseio nisso para dizer na história, para dizer para vocês que realmente o Eugênio Sandal é um atleta natural, com todas as linhas aí. Então assim, galera, esse foi um vídeo que eu resolvi fazer em homenagem a ele mesmo, entendeu? Como havia dito antes, porque sem dúvida é um atleta que merece ser ressaltado. E muita gente duvida, né, que é possível, que não existe isso. Existe sim, a prova é a história, tá tudo aí descrito nos livros, nos documentários, tá tudo aí, a gente só precisa se inteirar desses fatos, entendeu? O que a gente não pode admitir é que uma pessoa diga que isso não é possível. Um cara atingir um nível desse, sem nada. Meu, se no passado os caras conseguiram, não tinha suplementação, não tinha equipamento direito para treinar, tá, chegava-se nesse nível, por que agora não vai chegar? Com todos os recursos que a gente tem, nutricionistas, médicos do esporte, academias, instrutores, suplementação. Então a gente tem pelo menos o compromisso de tentar pela nossa própria genética, entendeu? Então o que eu estou querendo com esses vídeos aqui desses atletas é isso, mostrar para vocês que a história é bonita, é interessante e que tem muita coisa para a gente pode absorver em benefício próprio da gente, aprender, que é muito importante, que a informação nunca é demais.
Então assim, é uma história que enche a gente de orgulho, entendeu? De saber que existiam atletas aí totalmente assim, sem recursos aí no passado, sem nada, e conseguiram chegar num nível muito bom. Então assim, existe, a gente tem que. E eu me inspiro neles, principalmente no Eugênio Sandal, eu falo bastante dele, assim, que ele, pra mim, é o que me deu bastante, me dá ainda muita motivação a continuar, entendeu? A treinar e não desanimar. Então assim, isso vai, eu tenho certeza, se me anima, se me motiva, vai motivar você também. Então assim, é isso que eu quero, entendeu? Acender a chama da motivação em vocês aí e dizer que é possível sim, não deixa ninguém dizer que é ao contrário, entendeu? Porque é possível sim. Então galera, eu vou fazer essa série de vídeos aí então pra vocês aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem, né? E um pouco da história, né? Que a história é legal de entender, de conhecer, acho que é importante, não é só fazer uma atividade, mas ela é uma atividade, a musculação não é só uma atividade de levantar peso, tem toda uma história, né? Que é legal de saber. Então assim, então é isso que eu vou compartilhar com vocês nesses vídeos, nessa série de vídeos aí, os atletas naturais do passado, valeu? Então você curtiu aí, dá o seu like aí, vou fazer outros vídeos aí, dá suas sugestões, críticas também, vão ser aceitas, não tem problema. O que você quiser escrever, você escreve aí. E é isso aí então, galera. Tamo junto nesse vídeo aí, espero que você tenha gostado. Forte abraço, tamo junto, firme e forte nos treinos. É isso aí, galera. Até mais.